né, para que os irmãos todos possam compreender qual é a função do Espírito Santo, o que é o Espírito Santo, para aqueles que já confessaram o Senhor Jesus Cristo. E eu vou ler no capítulo de João, capítulo 14 do Evangelho de João, no verso 16, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Em algumas versões está escrito: E eu vou enviar, né, um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha o verso 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estar em vós. São palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Numa das últimas reuniões lá com os discípulos, já estava chegada a hora da sua morte de cruz. Mas antes disso, ele deixou essas instruções para os discípulos e ele disse: Eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar um Consolador. O que Jesus representava ali para os discípulos, né? O Jesus ali encarnado. Ele representava tudo para os discípulos. Era ele quem guiava, era ele quem ensinava, era ele que consolava, era ele que dava instruções e direções para os discípulos. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade: Deus Pai, Jesus Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus que passa a habitar em nós. A partir de qual momento? A partir do momento que nós firmamos uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. Quando nós aceitamos Jesus, né, conforme é dito mais popularmente, eu aceitei Jesus, eu confessei Jesus. Mas se você for meditar na palavra mais profundamente, você vai entender que é Ele que nos escolhe. Mas a palavra diz também que nós temos que confessar o Senhor Jesus publicamente e não ter vergonha de dizer, né? Não ter vergonha de confessar o nome do Senhor Jesus e confessar que Ele é o nosso Salvador, né? Que Ele é nosso único e suficiente Salvador. E quando isso acontece, nós somos selados pelo Espírito Santo. Levantou a mão, aceitou Jesus, confessou Jesus, então você passa a receber o Espírito Santo. É um selo. Eu não sei se você já foi em algum cartório, registrar alguma documentação, reconhecer firma, o que for. Se a atendente lá do cartório não carimbar, aquele documento não valeu de nada, porque ele não foi o quê? Selado, ele não foi carimbado. É quando você recebe o selo, quando você é marcado, sabe? Você realmente é de Jesus. Você recebe o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele passa a habitar em nós. Ele passa a habitar no nosso ser. É um amigo, sabe? O Espírito Santo, ele é o Espírito Consolador. Quando ele diz que eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. A Bíblia, ela foi escrita na sua linguagem original em grego e hebraico. E esse outro Consolador, que é Paracletos, que nada mais nada menos é do que outros igual, sabe? Jesus, ele esteve entre os discípulos, ele caminhou, ele comeu, ele dormiu, ele fez refeições, ele operou milagres, prodígios e maravilhas, né? Mas quando nós recebemos o Espírito Santo, esse Espírito Santo, ele passa a habitar em nós. Sabe, é um amigo, a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que passa a habitar em nós. Quando a palavra diz que ele é o Espírito da verdade,
A partir do momento que nós firmamos, nós reconhecemos o Senhor Jesus, passa a habitar o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Como é que eu alimento a minha comunhão com Jesus? É através da palavra, através da oração. E quando nós temos uma vida de oração, quando nós temos uma vida que é baseada na palavra de Deus, o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Isso significa que o Espírito da verdade passa a habitar em nós. E o Espírito Santo, ele nos consola. Por que Jesus fala que vai enviar um outro consolador? Porque Jesus consolava os discípulos, né? E o Espírito Santo, ele tem esse, ele age como consolador, ele que nos consola. Por quê? Porque quando a gente aceita Jesus, vai ficar tudo uma mil maravilhas? Não. É bem possível que aumente as aflições, porque nós estamos aqui nessa terra. Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e eu sou com você, você vai vencer também. Então você vai ter um consolador, é o Espírito Santo que nos consola, seja da maior dor que for, da menorzinha, sabe? Às vezes as pessoas não entendem, porque eu sei de um caso, e essa família está até aqui nas minhas redes sociais, que perdeu a sua matriarca, né? Mais de 50 anos de casada. E os filhos e os netos no sepultamento, né, estavam desolados. Não era para menos, era a matriarca da família. O interessante é que no sepultamento, e quando a família se reuniu, quem estava acalmando os filhos, os netos, os bisnetos, era o companheiro dessa matriarca. Eu não posso mencionar o nome, porque o Espírito Santo, ele nos faz lembrar, e ele me trouxe a memória. E ele estava consolando a família. A família ali aos prantos, chorando, perdemos nossa mãe, perdemos nossa avózinha e o esposo dela. Um senhor de quase 80 anos de idade, estava numa calmaria, numa serenidade. Calma, ela está dormindo no Senhor, porque quem tem o Senhor Jesus, quem tem o Espírito Santo, sabe que a maior promessa do Evangelho é a vida eterna com Jesus, né? Eu falei acerca disso no último vídeo, que os mortos em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. Então ele estava acalmando. É isso que o Espírito Santo faz, ele consola, porque a gente sabe que não é o fim, a vida é passageira. Nós temos uma breve passagem aqui na Terra. E o Espírito Santo, ele consola, sabe? Ele traz pra gente calmaria. Nós temos um consolador, que é o Espírito Santo. Existem coisas nas nossas vidas, né? Perdas, decepções que nós passamos, e a gente às vezes fica querendo um abraço, mas tem situações na minha, na tua vida, a maioria das situações pode ser a pessoa que você tem mais em grande estima do seu convívio, mas existem aflições, existem pressões mesmo, sabe, que vai ser só você e Deus. Então, se você tem o Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele está aí para te consolar, sabe? Para te envolver, para você se sentir literalmente abraçado. Você não se sente sozinho, sabe? E existem momentos nas nossas vidas, situações que a gente não entende, mas o próprio Deus quer tratar conosco. E para isso não pode ter terceira pessoa, é você e Deus. É você e Deus, sabe? Mais ninguém. Tem até um louvor que fala sobre isso, sabe? É algo pessoal com Deus. Nós precisamos buscar ter esse relacionamento com o Senhor, e o Espírito Santo, ele age consolando. O Espírito Santo, ele age nos guiando. Olha o que diz lá em João 16:13, vai dizer assim: quando
Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo, ele nos guia. O Espírito Santo, ele traz revelação. É o Espírito Santo, quando você, como eu já falei outras vezes, a Bíblia, ela não é um livro comum, ela é um livro espiritual. E algumas pessoas falam, eu leio a Bíblia, não entendo, porque você precisa buscar o Espírito Santo. Você precisa ter o Senhor Jesus, você precisa pedir ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, que abra o entendimento para que você venha compreender as Sagradas Escrituras. E à medida que você se relaciona com Deus, que você tem o Espírito Santo, que ele passa a habitar em você, você quando vai ler a palavra de Deus, sabe, por vezes, nós lemos a Bíblia e as páginas, muitas das vezes, ficam encharcadas porque você medita na palavra, as palavras parece que elas estão andando, que elas estão saltando, porque essa palavra ela é viva. Sabe, você fica lendo, muitas das vezes eu tô lendo e daqui a pouco eu tô chorando, minha Bíblia fica toda encharcada de lágrimas, mas é o Espírito Santo de Deus falando comigo. Ele anuncia as coisas que hão por vir, é o Espírito da verdade, sabe? E quando a verdade chega, nós somos libertos. Quando a verdade toda sofisma, sabe, cai por terra. Todo o intento de engano das trevas cai por terra. Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele que anuncia as coisas que há de vir. Ele que revela coisas que ainda vão acontecer. A maior revelação ela está na palavra de Deus. Entende? Então o Espírito Santo ele age nos guiando, né? Eu já testemunhei outras vezes e já teve casos de eu querer ir em determinado lugar e o Espírito Santo não deixar eu sair de casa. O Espírito Santo literalmente ouvia a voz audível, né? Porque Deus fala através da palavra, mas o Espírito Santo ele fala, é uma voz de dentro para fora. Sabe, você sente que é Deus falando, te dando uma direção. Olha, eu não quero que você vá. Eu já estive em lugares que o Espírito Santo falou para mim: sai desse lugar agora. Esse ambiente não é para você. Eu não quero que você esteja nesse ambiente. Você entende isso? O Espírito Santo ele nos guia, ele nos comunica. É uma pessoa, é um amigo, é um Espírito da verdade que passa a habitar em nós. Quando nós temos e confessamos o Senhor Jesus, nós somos selados por esse Espírito Santo, né? Então, Deus não quer que andemos em trevas, em escuridão. Ele quer que a gente tenha uma direção, sabe? Nós precisamos ter uma direção. Por isso, quando nós temos o Senhor Jesus, nós passamos a ser guiados pela palavra de Deus, né? A gente busca viver conforme a palavra de Deus nos orienta. Nós somos imperfeitos, eu sou imperfeita, eu sou pecadora, talvez a mais pecadora de todas. Mas a partir do momento que eu decidi, que o Senhor Jesus me escolheu, que Ele me chamou, então eu tomei a decisão de viver uma nova vida em Cristo Jesus. Então, a nossa velha natureza, ela tem que morrer. E agora eu vivo uma vida com Jesus. Eu tenho o Espírito Santo habitando em mim. Então, tudo que eu estou fazendo, falando, pensando, ele está comigo. Eu estou sendo contemplada a cada segundo da minha vida pelo Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Coisas que antes eu fazia que era normal para mim, porque eu não tinha temor de Deus. E coisas que eu fazia, sabe? Hoje muitas das coisas, sabe? Quando você começa a meditar nessa palavra, eu nova convertida,
Quando eu comecei a meditar e estudar na escola bíblica dominical, e a palavra ela vai entrando, ela vai limpando, ela vai nos convencendo, e eu já comecei a pedir, fiz uma lista, Senhor, me perdoa por isso que eu fiz. Mas a palavra de Deus vai dizer que tudo que Jesus é uma coisa linda, que Jesus não joga na nossa cara os nossos erros, sabe, as nossas falhas. As pessoas nos apontam, nos pré-julgam, nos julgam, querem nos sentenciar. Mas Jesus, ele joga no mar do esquecimento, fala, dos teus pecados eu não me lembrarei mais, porque houve um arrependimento. Era no tempo da ignorância, era do tempo onde eu não entendia a palavra de Deus, sabe? E quando essa palavra ela entra, ela te limpa, ela te purifica. E você começa a pedir perdão a Deus pelos seus pecados. O Senhor fala, joguei no mar do esquecimento dos teus pecados, eu não me lembrarei mais. Porque agora você escolheu viver e andar comigo, e isso é lindo. E muitas pessoas às vezes não compreendem. Quando vê uma pessoa transformada, ficam, poxa, mas aquela pessoa agora da igreja, agora tá com uma Bíblia debaixo do braço indo para a igreja, poxa, mas antigamente, aos domingos, essa pessoa estava no pagode, agora ela está indo para a igreja. E às vezes tem pessoas que não querem que você seja transformado, não quer que você seja transformada, quer ficar julgando, quer ficar medindo você por quem você foi ontem, por quem você foi no passado. E algumas pessoas têm dificuldade de compreender isso. E começam, tá se achando a santona. Não, é porque essa palavra ela tem esse poder, o Espírito da verdade, que passa a habitar em nossas vidas. Então a gente começa a viver uma nova vida com Jesus. E nem todo mundo está preparado para ver isso, nem todo mundo vai entender. Mas eu entendi quando eu comecei a caminhar, quando verdadeiramente eu comecei a ter experiências com Deus. Eu passei a não mais me importar. Existem pessoas que chegaram para mim e falaram na minha cara, eu tenho saudade daquela Natália do passado. Eu vou te dizer, sinto dizer que ela já não existe mais. Eu tive um encontro real com Jesus, e todos os dias eu não posso me esquecer de onde ele me tirou e o que ele tem operado na minha vida. E através do Espírito Santo, e é lindo esse cuidado que o Espírito Santo tem com as nossas vidas, sabe, de nos direcionar, sabe, de abrir o nosso entendimento, de anunciar o porvir, de revelar, de mostrar. O Espírito Santo, o cuidado que ele tem não só, sabe, e é lindo isso porque à medida que nós temos uma vida com o Senhor Jesus, outras pessoas vão ser alcançadas, outras pessoas nós vamos estar abençoando, nós vamos estar abraçando essas pessoas, sabe? O Espírito Santo, tem dia que eu tô tão cansada que eu falo, Senhor, eu não vou levantar de madrugada para orar porque eu tô muito cansada. Eu não vou colocar o relógio para despertar hoje, Senhor, eu estou muito cansada. Mas o Espírito Santo vai lá e me acorda de madrugada e eu começo a orar. E o Espírito Santo vai falando, ora por fulano. Desse jeito, irmãos, é assim que o Senhor faz. E quando eu oro muito pela minha família, sabe? Muitos estão aí afastados dos caminhos do Senhor e eu não posso desistir deles, sabe? Não é algo só comigo, é através de mim que a minha família vai ser alcançada. Todos, eu sempre declaro que eu e minha casa serviremos ao Senhor, e a minha parentela nós serviremos ao Senhor. Nós somos de Jesus. E o Espírito Santo fala, ora por fulano, ora, sabe? O Senhor, ele é o Espírito da verdade, ele que nos guia, ele que nos traz a memória, ele que nos faz lembrar, sabe? E se você continuar falando acerca do Espírito Santo, ele nos dá poder, né? Lá em Atos está escrito assim, eu vou ler para vocês, Atos 1:8, mas recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Sabe? É no início da igreja primitiva, onde ele estava sendo fundada, a primeira igreja, sabe? De crentes ali em Cristo ali. Então, eles recebereis, é o Espírito Santo que nos dá poder. Para vocês, que nós sejamos testemunhas do Senhor, discípulos do Senhor Jesus, representantes do reino de Deus, onde quer que você vá, onde quer que pisar as plantas dos teus pés. Sabe, ele nos dá poder. O Senhor Jesus disse para os discípulos, sabe, tudo isso que eu fiz, todos os milagres e prodígios e maravilhas, todas essas obras que eu fiz em nome do Pai, vocês vão fazer, porque o Espírito Santo vai nos dar poder para fazer obras até maiores. De você orar por um enfermo, a pessoa ser curada. Você repreender um espírito maligno e a pessoa ficar liberta e curada. Sabe, a partir do momento que nós temos o Espírito Santo, o Espírito Santo ele nos dá poder. Para que o Espírito Santo falou, vocês vão fazer coisas muito maiores que eu fiz. Existem pessoas que são incrédulas, elas não acreditam. Mas o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, continua operando.